Bom dia, meus irmãos. É realmente bom ver a casa cheia. Alguns irmãos retornando, alguns irmãos visitando. Esta é uma época de cidade turística. Às vezes nós deixamos de ter a presença de membros da igreja e, ao mesmo tempo, recebemos pessoas que estão de passagem pela cidade, visitando a nossa terra. E que bom que aqueles que vêm turistar não se esquecem de adorar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 19. Esta é a terceira pregação neste salmo. Nós vamos lê-lo todo novamente, como temos feito em domingos anteriores. E agora vamos nos ater à sua última parte. Diz Davi, o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra que tens nos dado, a tua graça, misericórdia para conosco, de modo que sejamos instruídos por ela e aprendamos nela a conhecer-te. Te agradecemos por Jesus Cristo, o teu Verbo encarnado, morto e ressurreto para a nossa salvação. Te agradecemos por este tempo que temos juntos para refletir nas Escrituras, e nós te pedimos que nos dês fidelidade na exposição e ouvidos prontos para crer e para observar, cumprir a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como nós dissemos anteriormente, este salmo tem 3 partes. Na primeira delas, Davi faz uma apresentação da revelação de Deus. Ele fala da revelação de Deus na criação. E aí ele mostra como que se pode conhecer a Deus naquilo que ele criou, nas obras das suas mãos. E nós dissemos na ocasião que
exatamente com base nesta afirmação do salmista, que o apóstolo Paulo vai dizer que são inexcusáveis todos os homens, ficam completamente sem desculpas, porque é possível sim conhecer a Deus por meio das coisas que foram criadas. É possível reconhecer o seu poder e a sua divindade, como diz o apóstolo. Sem uma transição, sem qualquer tipo de ligação muito sutil. A partir do versículo 7, ele começa a falar a respeito da revelação de Deus por meio da sua palavra. E nós vimos como esta palavra que o salmista elogia de muitas maneiras, com muitas expressões profundas, nos versículos 7 a 10, ele mostra como Deus se revelou, dando direção a nós, por meio da sua palavra. Ele não apenas afirma a sua existência, mas agora ele afirma a sua vontade para nós. E então, temê-lo, considerando que o seu julgamento é sempre justo, porque é isso que nós observamos na sua lei, nos seus mandamentos, faz com que essa expressão de Deus na sua palavra seja muito desejável por nós, porque nós não apenas reconhecemos que há um Deus por meio das obras que foram criadas, mas nós passamos a conhecer o seu caráter. E nós lembramos que a palavra de Deus, em última instância, é o próprio Verbo que encarnou, é Jesus. E isso é o que o autor da Epístola aos Hebreus nos lembra, logo que começa a sua epístola, dizendo: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, por último falou a nós pelo próprio Filho. E então desejamos conhecer a Deus e essa palavra de Deus, porque ela salva, ela se torna mais desejável do que qualquer coisa. O mesmo salmista, no salmo que lemos há pouco, Salmo 1, ele diz que por causa de ela ser assim tão desejável, o justo há de meditar nela dia e noite, o tempo todo. Ele não se dedica, não dedica seu tempo, não para dar atenção ao que diz o ímpio. Ele não se detém no lugar onde os pecadores se ajuntam. E ele não para e não faz parte da rodinha dos zombadores. Essas são palavras fortes que nos atingem de maneira muito dura nos dias de hoje. E muitos de nós estamos, às vezes, lendo esse salmo, o Salmo 1, e desatentos para o fato de que nós temos gastado muito do nosso tempo exatamente fazendo aquilo que o justo não faz, que o homem bem-aventurado não faz. E no recôndito das nossas casas, sentados nas nossas poltronas, nós passamos muito tempo, e vocês sabem como, na roda dos escarnecedores. Na última parte do Salmo 19, o salmista
fala então daquilo que acontece com aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite, naqueles que a valorizam sobre qualquer outra coisa. Ela é mais desejável do que ouro. Ela é mais desejável do que o mel. E como disse Moisés, em algum ponto, que nós lemos no domingo passado, e Jesus repetiu lá, Mateus capítulo 4, quando ele estava sendo tentado por Satanás. Nem o pão, o mais essencial à nossa subsistência, nem o pão é suficiente, como é a palavra de Deus, para a nossa vida. E essa, com certeza, é uma palavra dura para nós. Essa palavra de Deus, nós vamos ver agora nesses versículos 11 a seguir, o que ela faz, que tipo de coisas ela promove em nós, em nosso favor. O salmista vai falar disso. O elogio dele não estará completo enquanto ele não disser que tipo de ação a palavra de Deus tem em nós e em nosso favor, para a nossa salvação. A primeira coisa, versículo 11 diz: por eles, ele está usando, se referindo a todas aquelas palavras que ele utilizou para descrever a palavra de Deus lá atrás, né? A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Ele vai falar a respeito do temor do Senhor e dos juízos do Senhor. Aquelas expressões da palavra de Deus que distinguem o bem do mal. E então ele usa essa expressão aqui: por eles se admoesta o teu servo. A palavra de Deus nos adverte o homem. Uma das ações da palavra de Deus é nos manter avisados. Nós não andamos sem placas. Não é uma estrada, o caminho que nós fazemos, a jornada cristã, não é uma estrada de interior, cheia de buracos e pedras, sem nenhuma placa, sem nada para avisar a respeito dos buracos, nada para avisar a respeito das curvas. Não, ela é uma estrada muito bem sinalizada. A palavra de Deus adverte o teu servo. Cada um de nós andamos tanto melhor na nossa vida cristã, na nossa jornada, naquele caminho de peregrinos de que John Bunyan fala. Andamos tanto melhor quanto mais percebemos a palavra de Deus a nos avisar. E ela nos avisa a respeito de tudo. Ela nos avisa a respeito da ação de Deus, da sua providência. O que Deus está fazendo, ela relata o que Deus está fazendo. Há muitos... Agora eu não sei dizer, mas a gente vai ficando velho e perde a noção de há quanto tempo. Mas já faz alguns anos. Lembro de ter pregado um sermão aqui sobre aquele texto de Provérbios em que Salomão instrui a que reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós somos uma geração, talvez várias gerações. Eu tenho tomado cada vez mais cuidado agora, porque certamente alguns de vocês não se identificam com a minha geração. Então,
Nós agora já somos várias gerações que não têm estado muito atentos para a doutrina da providência de Deus. Nós não estamos acostumados a olhar para o mundo à nossa volta, para a história que nós estamos vivendo e a nos perguntarmos o que é que Deus está fazendo. No passado, muitos irmãos, e desde os tempos bíblicos, estavam sempre acostumados a fazer isso que Salomão recomenda. Eles olhavam o mundo à sua volta. E eles não apenas reconheciam que Deus estava lá, que Deus tinha feito a sua criação. Eles não paravam naquele momento em que você olha o céu e as estrelas e o sol e os animais e todo o cosmos e diz, sim, sem dúvida, há um Criador. Deve haver um Deus. Você não para ali. Você olha à sua volta agora no presente e você tem avisos da palavra de Deus para ajudar você a reconhecer a obra de Deus no seu caminho. O que Deus está fazendo hoje. Nós olhamos para o mundo e nós assistimos os jornais e nós estamos extremamente acostumados a discutir tudo o que os homens estão fazendo. De bom ou de ruim, dependendo do nosso bom ou mau humor. Mas nós não estamos acostumados a olhar para o mundo em que nós estamos vivendo e pensar a respeito do que Deus está fazendo. Nós não conseguimos identificar o juízo de Deus. Nós falamos das obras más dos homens. Nós falamos dos desastres. Nós falamos de uma porção de coisas que os profetas estavam acostumados a identificar com a ação de Deus. Mas nós não estamos ligados no fato de que Deus está agindo neste mundo, no nosso tempo. Que o que era no tempo de Isaías, o Deus que agia lá, ainda age hoje. Nós, de fato, temos noção muito pequena, eventualmente nenhuma noção a respeito da providência de Deus. E isso é parte do problema, porque nós ficamos tentando explicar o mundo à nossa volta, a história que nós estamos vivendo e que nos alcança, como se ela fosse mera ação dos homens. Isso é o motivo pelo qual nós nos apaixonamos tanto e discutimos tanto, com tanta paixão e força, e nos ofendemos e ofendemos outros. Porque nós ficamos explicando as coisas como ação de homens, das quais nós gostamos mais ou menos. Isso é problema nosso, certo? Mas nós criamos partidos porque nós não estamos acostumados a observar a ação de Deus. Nós não estamos acostumados. Nós atribuímos, sim, nós discutimos, nós vamos à universidade, nós nos reunimos nos nossos grupos e discutimos a criação de Deus. Nós somos capazes de gastar horas contradizendo ímpios que negam que Deus tenha criado o mundo. Mas nós somos capazes de incorrer no pecado, de atribuir a providência de Deus à mera ação de homens. As guerras, as autoridades que descem, as autoridades que caem, os desastres naturais. Nós pensamos em todas essas coisas como se fossem meramente coisas que estão no controle dos homens. Como se Deus não tivesse nenhuma participação no mundo hoje. Nada sabemos a respeito da providência de Deus. A palavra de Deus nos adverte. Ela funciona como placas no nosso caminho, dizendo, Deus está fazendo isto aqui, Deus está fazendo aquilo ali. Deus colocou este buraco na tua frente, use a sabedoria de Deus para desviar, ou para construir uma ponte, ou para voltar 3 casas, coisas desse tipo.
se não lemos a palavra de Deus, se não meditamos nela, se não a aplicamos, então nós vamos agir como aqueles que chamam a Deus de relojoeiro, né? Construiu o relógio, deu corda, largou e foi embora. Mais do que isso, ela não apenas nos adverte, mas ela nos recompensa por cumpri-la. O autor diz: em os guardar, os mandamentos de Deus, em prestar atenção neles, como diz lá no Salmo 119, em os reter no coração, a grande recompensa. Por quê? Porque evita que nós pequemos contra Deus. Não é pecado pouco sério, irmãos. Jesus falou a respeito do pecado sem perdão, como aquele pecado, ele estava se referindo àqueles homens que atribuíram o milagre que ele havia feito à ação de Satanás. Quando nós não reconhecemos a ação de Deus, não é pecado pequeno. Quando nós a atribuímos a qualquer outro ídolo que nós tenhamos, quer nós gostemos, quer não. Porque nós temos ídolos para nosso deleite e nós temos ídolos também nos quais nós atiramos pedras. Não são menos ídolos. Quando nós atribuímos poder divino àqueles que não têm poder divino, que não são o Senhor. A grande recompensa porque nós escapamos de pecar contra Deus. Guardar os seus mandamentos, prestar atenção nos seus estatutos, nos livra de pecado. E nós devemos estar atentos a essa metáfora do caminho que John Bunyan utiliza na sua obra O Peregrino. Não é uma metáfora inventada pela cabeça de John Bunyan. Jesus disse: eu sou o caminho. Nós estamos, de fato, no caminho de Deus. E o Senhor nos avisa e nós somos, de fato, recompensados por Ele por prestarmos atenção nas suas advertências. Mas nós caímos. Nós estamos sempre errando. Eventualmente, nós não sabemos, não lemos a placa e entramos pelo desvio errado. E se estávamos indo para São Paulo, pegamos a BR-470 e fomos parar em Blumenau. Não faz sentido nenhum. Então, a palavra de Deus também nos acusa. O versículo 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Nós não podemos. Nós não temos suficiente capacidade para identificar os nossos próprios erros. Não está em nós. Se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, o pecado vai nos dominar. E quando nós percebermos, nós não estamos em Blumenau, nós fomos parar lá em Curitibanos, tão longe do caminho quanto possível. Desculpem, é metáfora. Se alguém é de Curitibanos aqui, não tenho nada contra Curitibanos, ok? É só usando a viagem para São Paulo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? É da palavra de Deus que somos advertidos. É a palavra de Deus que revela o que há de errado em nós. É ela que nos diz: ajoelhe-se e peça perdão. Arrependa-se. E a nossa vida e a perseverança até o último dia depende de que nos mantenhamos avisados e conscientes dos nossos pecados, arrependidos um dia depois do outro. Mas isso a palavra de Deus não faz com prazer em dizer: você está em Rio do Sul, cara, você está indo para o lugar errado. Ela não faz simplesmente isso.
quando ele fala a respeito de discernir as próprias faltas, uma obra que a lei de Deus faz em nossas mentes e nos nossos corações. Ele faz isso no contexto de grande confiança no Senhor. Ele sabe que os seus pecados não vão levá-lo à morte. O Senhor está comigo. E é grande a sua misericórdia e ela se renova cada manhã. Eu não vou morrer afogado no Pacífico, do outro lado da América. Não. Ele diz: absolve-me das que me são ocultas. Quando eu pecar sem conhecimento, quando eu pecar desavisado, eu posso confiar no perdão de Deus. Ela não apenas acusa ou avisa a respeito dos pecados que nós podemos cometer ou que estejamos cometendo, mas ela também afirma o fato de que o Deus que falou essa palavra é o Deus que perdoa. E então andamos em grande confiança, quer andemos de maneira reta, quer nos desviemos aqui e ali, porque esta é a circunstância em que nós estamos aqui. Não temos como escapar dos nossos pecados. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso deslavado. E também disso ela nos preserva, porque ela nos humilha. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra de Deus nos humilha, ela tira de nós o orgulho, ela afirma a nossa dependência, ela diz que nós não podemos dominar por nós mesmos o nosso pecado. Não podemos. Isso seria soberba. Eu posso. Eu posso não pecar, ponto. Ela nos humilha e diz: você não pode. E, pelo contrário, ela vai dizer para você todos os dias, se você ler a sua palavra, se você meditar nela, se você abrir a sua Bíblia, ela vai dizer todos os dias para você: você pecou aqui. Anteontem? Não. Há 10 minutos, amigo. Certo? Quando você estava orando. Você se portou com altivez diante do Senhor, mas ela nos livra disso. Ela nos humilha, ela nos mostra o nosso pecado. Ela fala da nossa dependência do Senhor. Ela diz: não há salvação fora do nome daquele que é a palavra de Deus. E o que acontece então? A soberba não domina você. E com isso, o que ele diz a respeito? Serei irrepreensível. Irrepreensível é palavra talvez bem difícil de nós lermos, porque nós pensamos em alguém que não tem erros, mas não é disso que ela está falando. A palavra irrepreensível nas Escrituras diz é alguém que não pode ser acusado. Não é que não tenha pecado, é que não pode ser acusado. E por que não pode ser acusado? Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não somos repreensíveis. Satanás não tem o poder de nos acusar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos humilhou. Porque ao meditarmos na palavra de Deus e ao nos submetermos a ela, nós fomos colocados de joelhos e nos arrependemos dos nossos pecados. E por fé confiamos na justiça de Deus que há em Cristo Jesus. Quando lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre versículo 20, Jesus fala o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. De que ele está falando? Que esta congregação aqui, que se reúne para adorar o Senhor, é feita de gente mais certinha do que os fariseus? Não. A justiça que excede a dos escribas e fariseus não é a sua, mas é aquela que se tornou sua, porque Deus a imputou sobre você por meio de Cristo. É por isso que você será irrepreensível e ficará livre de grande transgressão. Não apenas ele justifica aqueles que ouvem a sua palavra e nela meditam e creem nela, como ele os santifica, ele os aperfeiçoa, e eles não chegam a perder-se, a sair do caminho, eles perseveram, eles não se tornam como aqueles cujo pecado é para a morte. São justificados e são santificados e são mantidos no caminho, perseveram por obra desta palavra, da qual a palavra também diz que ela é a espada do Espírito Santo, o instrumento utilizado pelo Espírito Santo de Deus para fazer o seu trabalho. E então, ele fala por último a respeito das palavras do crente. Ele falou a respeito da obra de Deus na criação, que torna Deus conhecido de qualquer homem. Ele falou da palavra de Deus, cuja obra final é justificar e santificar aquele que crê. E então ele termina orando. Ele ora a palavra de Deus. Ele apresenta a Deus aquele testemunho que ele mesmo deu a respeito da palavra de Deus, e então ele pede a Deus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É com grande confiança que Davi se apresenta diante de Deus e pede a Deus que as palavras da sua boca e os seus pensamentos, o conteúdo da sua meditação, seja agradável diante de Deus. Por quê? Porque são palavras e pensamentos, reflexões, meditações na
palavra mesma de Deus. Grande confiança, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Em vista de tudo isso, algumas considerações e algumas recomendações que nós podemos extrair do Salmo 19. Primeira delas, nós devemos contemplar a criação de Deus. Nós somos gente urbana. Nós moramos em casas que não têm muito horizonte e, eventualmente, o horizonte dos nossos apartamentos é uma rua cheia de carros na frente, ou, se formos lá na nossa área de serviço, então vemos a área de serviço do vizinho dos fundos. Mas nós precisamos ser intencionais em observar a criação de Deus. Isso não é muito difícil para nós aqui, né? Nós vivemos numa terra, numa cidade, em que a criação de Deus é o grande ídolo de muitos que moram aqui e o grande ídolo de muitos que nos visitam. Mas nós precisamos olhar para a criação de Deus intencionalmente para dar glórias a Deus, para reconhecê-lo na sua obra, na sua criação. Nós precisamos olhar para a criação de Deus para desenvolver esse sentimento para com o Senhor que havia também no coração de Davi, para admirar, para louvar e para ser gratos ao Criador. O objetivo de ir à praia numa cidade como Florianópolis pode ser simplesmente, como a gente diz por aqui, pegar um torrão. Mas nós devemos estar lá com os nossos olhos e a nossa mente prontos para admirar o que Deus fez. Reconhecendo que Deus fez. De fato, admirar a Deus que fez, mais do que a obra que foi feita. Para louvar esse Deus e falar da sua grandeza, como o salmista fez no início do Salmo. E para dar graças a Deus, porque isso é o problema lá em Romanos capítulo 1, que não o honraram, nem lhe deram graças. Começa assim e termina de um jeito que não conseguem mais discernir as coisas básicas da vida, tipo, de que sexo eu sou. É assim que começa e é assim que termina, está escrito lá. A sociedade nossa que vive essa confusão miserável em que nós estamos vendo todos os dias, e antigamente era na televisão, agora é na casa do lado, ela está assim porque o homem esqueceu de olhar a criação de Deus e de honrar a Deus e de dar graças a Deus. Ele perdeu a capacidade de raciocinar, está escrito na Escritura, está explicado. Vocês querem saber por que o mundo está do jeito que está? É exatamente desse jeito. Olhamos a criação de Deus e não o honramos, nem demos graças a Ele, perdemos nossa capacidade de raciocínio. Aquela coisa básica que cada vez que Tuane e o Tiago anunciam, estamos grávidos e vai ficar toda a igreja aqui contando as semanas para descobrir se é menino ou menina. Básico, básico, básico. E a nossa sociedade não sabe mais discernir isto. Por quê? Porque não o honramos nem lhe demos graças. Mas tem mais. Não é apenas para honrar e dar graças a Deus, mas para olhar a criação de Deus e lembrar o fato que nós fomos colocados neste mundo com um mandato para dominar sobre ela, exercer domínio, administrá-la, cuidar dela, cultivá-la e guardá-la. Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 2, 15. O Salmo 8.
que é o homem. A falta de honrar o Criador leva pessoas a ficarem postando em redes sociais aquela bobagem a respeito de nós somos um pozinho porque tem um universo enorme. Nós não somos um pozinho, coisa nenhuma. Nós somos os seres que Deus colocou sobre este mundo. Todas as coisas foram postas debaixo dos nossos pés, para que nós exerçamos o mandato que Deus nos deu. Dominai sobre tudo. Nós fomos incapazes de fazer isso porque nós não honramos a Deus. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo sobre a nova criação. Então, comecemos a fazer aquilo para que fomos criados, olhando a criação de Deus. Não sejamos irresponsáveis. É bem verdade que é possível olhar para a criação de Deus e transformá-la em ídolo. Está escrito nas Escrituras, Romanos 1 ainda, certo? Mas também é possível olharmos para a criação de Deus e sermos completamente irresponsáveis a respeito dela. Completamente irresponsáveis. Nós não somos ecologistas, nós não adoramos, não fazemos círculos em volta de árvores, não adoramos cachorrinhos e coisa do tipo. Mas também nós não ligamos a mínima para a obra de Deus. Mas nós fomos colocados como mandatários de Deus para exercermos domínio sobre a sua criação, para administrá-la, para cuidar dela. Mas também, em vista de tudo isso, meditemos dia e noite a palavra de Deus, para conhecê-lo e a seu Filho Jesus, que é a vida eterna, como consta lá, Jesus diz em João 17,3, na oração que faz pelos discípulos. Para conhecer o Pai e o Filho, que é isso mesmo, é a vida eterna. Precisamos da palavra de Deus. Para conhecermos a sua vontade e segui-la e vivermos por ela, Efésios capítulo 1 chama a nossa atenção para o que é a vontade de Deus. Poderíamos ler todo o trecho. Mas vamos ler só um pedacinho, versículo 9 para frente, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E não se impressionem com palavras estranhas, né? Beneplácito é simplesmente vontade soberana, bel prazer. Aquilo que ele definiu, porque ele quis definir assim. Que ele propusera em Cristo, que é o quê? Convergir nele, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade de Deus, que Cristo seja Senhor sobre tudo, e nós reinaremos com ele. 1 Coríntios capítulo 15. E conhecer a sua palavra implica observá-la, cumpri-la. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Para nos conhecermos e aos nossos pecados, nós vimos como o Salmo diz que a palavra é capaz para isso. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde a palavra reforça a mesma coisa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se queremos conhecer a nós mesmos, se queremos estar conscientes do nosso pecado para nos arrependermos e abandonarmos, então a palavra de Deus é viva. E cá um aviso, né? Vamos prestar atenção no que o texto diz, porque esse não é um texto
para ficar discutindo bobagens a respeito de se nós somos formados de 3 partes ou formados de 2 partes e não sei mais o quê. Ler um texto assim e ficar parados em discussões bobas a respeito de coisas que nós não sabemos, que não precisamos saber, é desperdício. O texto está dizendo que a palavra de Deus vai ao mais profundo do nosso ser e resgata de lá conhecimento a respeito de quem nós somos e revela os pecados em que nós temos incorrido. Para quê? Não para ficarmos discutindo, mas para ficarmos arrependidos, ajoelhados, buscando justificação no Senhor. E tendo reconhecido o nosso pecado, buscarmos a justiça de Deus e esperarmos pelo seu juízo. João capítulo 16, versículo 8, Jesus instrui os discípulos a respeito da obra do Espírito. E ele diz que o Espírito, esse Espírito cuja espada é a palavra de Deus, a obra desse Espírito é que ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, que mostra, revela o nosso pecado, nos constrange ao arrependimento. Mas é Ele também que revela para nós a fonte de justiça. Qual é a justiça de Deus? Em que consiste a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo por nós, morto e ressurreto. Essa é a justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus. É dessa justiça que nós precisamos, é essa justiça que o Senhor provê, por graça, para nós. E quem nos revela essa justiça? A palavra de Deus, por causa da obra do Espírito em nós. E ela nos faz confiantes, aqueles que se arrependem, aqueles que creem, ela nos faz confiantes de que aquele juízo de Deus, aquele momento em que Deus há de distinguir entre ovelhas e bodes, em que Ele há de dizer: vinde benditos de meu Pai, e por outra, Ele há de dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele momento é momento de grande segurança e expectativa da nossa parte. E nós só podemos viver, seguir neste caminho, confiantes, fazendo como o salmista, reconhecendo que é na palavra de Deus, é da palavra de Deus que todas estas bênçãos vêm para nós. E então, podemos concluir orando ao Senhor, como o salmista ora. Não sei quantos de vocês conhecem, há um cântico bem antigo, curtinho. Sim, curtinho, porque é só este versículo: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, sejam agradáveis a Ti. Que a revelação de Deus na sua criação, que a revelação de Deus na sua palavra estejam sempre na nossa mente e na nossa boca, também para anunciá-la. Porque o salmista não guardou para si. Ele publicou, ele escreveu, ele legou ao povo, ao seu povo. Ele anunciou essa revelação de Deus. E ele abençoou as nossas vidas
pela obra do Espírito Santo, abençoa as nossas vidas com este salmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça frutíferos, não apenas em aumentar a nossa fé e andar de maneira digna do Senhor, a quem nós adoramos, mas que também sejamos prontos a anunciar esta palavra do Senhor e falar da criação do Senhor de uma maneira completamente distinta do nosso vizinho do guarda-sol ao lado. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana, um bom verão, guiados por sua palavra. Vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti pela Tua palavra. Te agradecemos por aqueles dias que o Senhor providenciou na vida do Teu servo Davi, lá na sua juventude, nos campos ao redor de Belém, onde ele guardava rebanhos, onde ele observava a Tua criação, onde ele meditava na Tua lei. Te damos graças porque da experiência e do conhecimento do Senhor que ele experimentou, o Senhor extraiu palavras que perduraram por todos os séculos até aqui e nos tem trazido grande instrução e estímulo para vivermos a nossa vida. Nós te pedimos que, por guardarmos essa palavra do Senhor nas nossas mentes e nos nossos corações, sejamos fortalecidos para chegarmos perseverantes. E quando for feita a pergunta a alguém com fé ainda na terra, quando o Filho vier, nós nos apresentemos justificados, nós nos apresentemos santos, crentes, e nós nos unamos ao Senhor naquele grande dia em que toda a Tua criação será restaurada e grande salvação se estenderá por toda a Tua criação, por este planeta inteiro que tem sofrido tanto com as consequências do nosso pecado. Te damos graças porque esta congregação, neste dia, e todos os dias que o Senhor nos tem dado ouvir a Tua palavra, tem crido e tem buscado andar na direção do Senhor, no caminho que é o Senhor mesmo, Jesus Cristo, usufruindo a vida que nos vem da Tua morte e da Tua ressurreição. Por tudo isso te damos graças e pedimos que Tu preserves o Teu povo e que Tu convertas aqueles que o Senhor tem eleito neste lugar, nesta cidade, e pelo anúncio da Tua palavra, venham ao conhecimento de Jesus Cristo e ao arrependimento e à fé. Em nome de Jesus. Amém.